Sabadão foi difícil aí para Bolsonaro e para alguns militares aí da cúpula do bolsonarismo. Por quê? Porque eles chegaram aí no começo do dia com uma péssima notícia que chegou direto do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, ele estava planejando agora no mês de março participar de vários eventos, principalmente no interior. Eventos aí, alguns são em igrejas evangélicas, outros são em cidades aí, outros são feiras do agro, enfim, participar de vários eventos para mostrar força. Ele quer mostrar para as pessoas que, olha, onde eu vou tem uma multidão atrás de mim, olha só como as pessoas me amam, é impossível que eu tenha perdido a eleição. Pois bem, essa é a estratégia dele. Estava na Bahia nesse final de semana e ele apareceu lá em Salvador na sexta-feira à noite e publicou uma foto nas redes sociais dele numa igreja evangélica e tal, lotada, dizendo, olha, aqui igreja evangélica, e dizendo ali como se as pessoas estivessem indo no culto para ver o Bolsonaro. A igreja evangélica está lotada todos os dias, o Bolsonaro por acaso apareceu lá num dia e aí estava lotada. É isso. Mas ele quer dizer que é como se fosse uma coisa nossa, as pessoas eram me ver, enfim, estratégia dele. Ok. Entre esses eventos, estavam planejados aí alguns eventos que o Bolsonaro tem fez em 2023 vários desses, que são dentro de corporações da Polícia Militar. O Bolsonaro é amigo do Tarcísio. O Tarcísio está fazendo uma coisa gravíssima em São Paulo e que eu fico pasmo que a esquerda não está vendo isso. Principalmente o pessoal ligado ao governo federal, que talvez tenha como fazer alguma coisa. Talvez, nem sei, mas poderia pelo menos denunciar isso com mais afinco. O Tarcísio está colocando policiais militares para irem dentro de igrejas evangélicas em serviço. Então, o policial militar ele é obrigado a assistir o culto. Eles chegaram a imprimir uma Bíblia do policial. Bíblia Sagrada, edição especial do policial, Polícia Militar. E a Bíblia Sagrada lá, ela mais ou menos demoniza todo mundo que não for ali, que não for uma maioria, que não for elite. Então, a Bíblia do policial ela é focada em violência, tá? Em violência. Por quê? Porque a doutrinação que faz não o Tarcísio, né? Ele manda, e aí isso acontece. A doutrinação evangélica que está sendo feita com policiais é a de que matar bandido não é problema, pode. Você está, na verdade, ali a serviço de Deus, matando os filhos do demônio. E aí quem é bandido? Todo mundo que é preto, todo mundo que é pobre, todo mundo que é favelado. Esses são os bandidos aí, que é o linguajar deles aí. E aí o que acontece? O Tarcísio está fazendo isso, a esquerda não está vendo a gravidade disso, porque em questão de um ano e meio, o estrago é grande. Porém, depois de 2, 3, 4, 5 anos de policiais, inúmeros policiais indo nas igrejas, estudando essa Bíblia do policial, versão especial, demonizando ali sempre as minorias, sempre as pessoas mais pobres, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a esmagadora maioria dos policiais vão achar normal sair matando e vão achar normal, eles vão achar uma coisa que é um tipo de guerra santa proteger a extrema-direita. E se um dia tiver um apito ali para dar golpe, alguma coisa do tipo, eles vão para cima, por quê? Porque eles vão achar que é um chamado de Deus. Então o que o bolsonarismo está fazendo é implantar na cabeça dos policiais, quem tem arma, hein? Que qualquer coisa ali é uma guerra santa. Porque quando as pessoas acham que a coisa tá aí no plano divino, as pessoas não têm mais filtro. Porque uma coisa, eu vou fazer uma coisa errada aqui, a pedido do Bolsonaro, do Tarcísio, ou de seja lá quem for, posso até fazer, eu concordo com a ordem errada, mas eu sei que é errada e eu sei que vai dar problema porque é contra a lei. Agora, isso é uma ordem divina. A ordem divina não tem lei, a lei de Deus está acima da lei dos humanos. Olha só que coisa. Então é perigoso o que está fazendo o Tarcísio, bem perigoso. E aí o Bolsonaro faria pessoalmente, o Bolsonaro e seus comparsas, esse tipo de coisa, não só esse mês, mas durante o ano, enquanto não for preso. E agora, no dia 31, são 60 anos, vai ser a comemoração, para eles é comemoração mesmo, de 60 anos do golpe de 64, que eles chamam de revolução. Então, tem muito evento acontecendo nos quartéis militares. Então, visto isso, a Polícia Federal descobriu novas provas aí contra o Bolsonaro. Estão surgindo provas a cada dia que passa, tá? E pediu para o Alexandre de Moraes, olha, nós queremos que Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, etc, sejam proibidos de frequentar qualquer evento militar, seja nas polícias militares, seja no Exército, Marinha, Aeronáutica, qualquer tipo de academia ligada às Forças Armadas
ou a militares. E o Alexandre de Moraes, em plena sexta-feira à noite, chegou a notícia para eles no sábado de manhã, mas sexta-feira à noite ele já assinou, ó, Bolsonaro está proibido, Bolsonaro não pode mais ir a esse tipo de evento. Então, boa parte aí do que estava planejando o Bolsonaro para as próximas semanas, ó, foi para o espaço. Só que o problema do Bolsonaro não foi exatamente a decisão do Alexandre. Chega a decisão do Alexandre e fala, pô, tá, um evento ou outro estava planejado, que porcaria, mais uma liberdade aí, uma liberdade que eu não tenho mais, tudo mais. Porém, o que falaram amigos do Bolsonaro a ele e externaram até na imprensa, eles veem isso aí, a decisão do Alexandre, principalmente pelo que está escrito, já vou ler um trecho para você, como ali o Alexandre está adiantando, o Bolsonaro será preso. Alguns dizem, olha, o Bolsonaro está de fato preso, a diferença é que ele não está na cela. O que? Bolsonaro estava lá discursando na igreja, se fazendo de coitado. Depois ele foi no evento do PL Mulher, se discursou, se fez de coitado. Isso não é alguém que está preso. Preso é ele enjaulado. Preso não é o cara que vai passar o ano novo em São Miguel dos Milagres. Isso não é preso, mas não é preso mesmo. Passar num dos lugares mais bonitos do mundo, num hotel 5 estrelas que a diária mais barata custa R$3.000. Nossa, que preso! Acredito eu que quase todos os brasileiros, a maioria esmagadora dos brasileiros, adoraria uma prisão dessas. Imagina, ó, você aí plantonista, você vai ser preso ou presa, mas você não vai para uma prisão. Em vez disso, você vai ter um dinheirão, 17 milhões em Pix, mais um salário aí total aí com aposentadorias, rendimentos aí de quase 100 mil por mês, fora o fato de que você vai ter hotel grátis, um monte de coisa grátis, aí você pode ficar perambulando aí pelo Brasil, sem passaporte, tá? Olha, você não pode também fazer evento com militares, mas de resto pode fazer tudo. Inclusive fazer evento, convocar ato em seu próprio favor, pode tudo. Nossa, que prisão. Mas, para os amigos do Bolsonaro que gostariam que ele tivesse aí na política, rivalizando com o Lula e fazendo campanha já para 2026, o Bolsonaro tá preso. E agora, o texto da decisão do Alexandre de Moraes é duríssimo. É um texto que mostra o seguinte, ó, tem provas, tem muitas provas contra esse pessoal aí. Eu vou te mostrar aqui um trecho da decisão do Alexandre. Vamos lá. Os elementos probatórios colhidos nos autos trazem vasto relato de complexa e coordenada atuação de organização criminosa, direcionada a propósito que inviabilizaria a manutenção do arranjo político no país, por meio da adoção de medidas que estipulavam estratégias de subversão da ordem jurídico-constitucional e adoção de medidas extremas que culminaram na decretação de um golpe de Estado, a ser consumado mediante a atuação das Forças Armadas, tudo a fim de assegurar a permanência no poder do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, ele está falando, os elementos probatórios colhidos nos autos, quer dizer, as provas que estão nas investigações da Polícia Federal, trazem vasto relato dessa, tem tudo ali, da complexa e coordenada organização que tentava dar um golpe de Estado usando as Forças Armadas. Então é óbvio que o Bolsonaro não pode ficar fazendo discurso para quem está armado. Ah, mas olha, a polícia militar. Não. É militar? Então pronto, não. Tem arma? Tem. Então é uma força armada. Ah, mas não é, são as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutico. Não interessa. Então Bolsonaro está proibido. A parte aí da doutrinação que ele queria fazer com esse pessoal vai ter que fazer por meio de terceiros. Se bem que, olha, do jeito que está fazendo o Tarcísio aí em São Paulo, a coisa está acelerada, tá? Muito acelerada. A doutrinação aí das polícias. E aí, só que o problema para o Bolsonaro é o seguinte, uma coisa, o Tarcísio está fazendo isso meio via Igreja Universal, outra coisa é o Bolsonaro ir lá e discursar. Ele aumentar o cacife político dele mesmo, e não o Bolsonaro terceirizar isso para que pastores façam o discurso não é exatamente o que o Bolsonaro gostaria de falar, e aí esse pessoal fica evangelizado, e aí sabe o que acontece? Depois eles caem nos braços de Nicolas, de Damares, de Michele e de outros do bolsonarismo que não são exatamente Bolsonaro e seus filhos. E isso preocupa também o Bolsonaro, que ele vai perdendo poder. Bolsonaro, e principalmente o estrategista dele, que é o Carlos, na parte política, eles não gostam de não ter o controle sobre tudo. E quando o Bolsonaro não pode ele fazer as coisas e tem que outras pessoas fazerem, aí o que acontece? O Bolsonaro não tem controle. E aí, esse é o problema aí que tá tirando o sono do Bolsonaro. E aí, amigos disseram pro Bolsonaro, olha,
parece que essa é uma das últimas decisões antes dele te prender de fato, porque você já não pode fazer nada, Bolsonaro. Já ele te proíbe também de falar em público, aí pronto, aí é só prisão. Só resta prisão para você. Aí o Bolsonaro está em pânico. Quando, olha só, também no sábado, quando ficou sabendo aí do que aconteceu, o Valdemar Costa Neto estava irritadíssimo. Ele tomou um voo e aí esse pessoal voa de primeira classe. E no Brasil não é igual nos Estados Unidos, a gente vê em filmes, em séries, tem nas primeiras fileiras do avião, é a primeira classe, são assentos diferentes. No Brasil é tudo igual. A diferença é que as 3 primeiras filas, ou 4, são consideradas primeira classe e são um pouquinho maiores. Esse pessoal viaja sempre na fila 1. Então sempre que você vê o Bolsonaro no avião, ele está na fila 1, que é geralmente a mais concorrida, mais cara. Tava o Valdemar na fila 1, e ele estava xingando o Alexandre de Moraes de tal maneira, depois da decisão, e reclamando de tal maneira, dizendo que é perseguição, que não sei o quê, que os passageiros que não estavam nem ali nessas primeiras fileiras, que são primeira classe, estavam escutando cada palavra do que ele falava. Que uma coisa é a pessoa tá dando escândalo e você escuta. Outra coisa é você conseguir escutar cada sílaba que fala a pessoa. E aí era isso no caso do Valdemar. Ele estava falando alto mesmo ali para o voo inteiro escutar as críticas dele ao Alexandre, porque o Valdemar está desesperado. Ele estava reclamando aí que ele não pode mais ir na sede do PL em Brasília, que quando ele vai o Bolsonaro não pode ir, quando o Bolsonaro vai ele não pode ir, que agora ele tem problemas internos o PL por conta do fato de que ele não pode se comunicar com o Bolsonaro, entre outras coisas. O que acontece é o seguinte, a decisão do Alexandre de que os investigados não podem falar entre si causou um problema no PL porque o Bolsonaro e o Valdemar não podem dar expediente ao mesmo tempo. Se bem que o Bolsonaro quase não quer lá, viu? Então é um problema bem fabricado pelo Valdemar. Só que o maior problema é o seguinte, o Valdemar usou essa decisão para demitir o Braga Neto. O general Braga Neto, ele ganhava um salário de 30 e poucos mil por mês. Aí, ele se tornou interventor militar no Rio de Janeiro. Ele teve acesso à verba, a grana. Já tinha como general, é claro, esse pessoal gosta de ter acesso a verbas para poder desviar. Não estou falando que já desviou alguma vez, mas como interventor no governo Temer, ele teve acesso a isso. Depois, como ministro do Bolsonaro, aí sim. Ele era o ministro da Casa Civil, ele que fazia todas as nomeações do governo. Aí o Braga Neto nomeava um monte de militar, seus amigos, tudo mais. Imagina, a coisa estava boa financeiramente. E aí, fora os 30 e poucos mil que ganha de general, ainda ganhava salário de ministro, todas as coisas de ministro, tudo mais. Depois, ele saiu do ministério e se tornou ali vice do Bolsonaro e ganhava salário do PL. O Braga Neto continuou ganhando salário do PL, então imagina lá o militar, agora na reserva e tal, tá ganhando seus 30 e tantos mil, mas ele ganhava 18 mil do PL. Então ganhava aí 50 e poucos mil, o Braga Neto. Aí depois da decisão do Alexandre, o Valdemar demitiu o Braga Neto, falando, ele não pode se comunicar com os outros investigados, então não tem o que fazer aqui o Braga Neto. Que não pode mais falar comigo, ele não pode falar com o Bolsonaro, então não tem serventia o Braga Neto. O Braga Neto ficou uma fera, o Braga Neto está uma fera. Tem aí quem diga que tem uma chance do Braga Neto sair delatando. O problema do Braga Neto é o seguinte, a Polícia Federal não precisa de uma delação do Braga Neto. Se a Polícia Federal fazer, vem, ele começa a falar. No depoimento dele ele ficou quieto. Temos um depoimento nessa segunda-feira do Tenente Coronel Cídio, novo depoimento do Cídio. Já foi acertado aí na Polícia Federal que o Cídio vai ser obrigado a falar tudo. Se ele não responder, se tiver alguma pergunta que ficou uma dúvida, a Polícia Federal já avisou. A delação dele vai ser cancelada. Tudo o que ele falou vai ser utilizado. As provas que a polícia conseguiu ali por meio do depoimento dele vão continuar valendo. As provas contra ele mesmo e as confissões que ele fez vão ser usadas contra ele, só que ele perde todos os benefícios. Então, o Tenente Coronel Cid vai ter que agora falar sobre todo mundo. Porque ficou claro para a polícia que ele protegeu muitos amigos militares. Então ele jogou ali na conta do Bolsonaro, jogou na conta do Pazuello, de gente ali que é ligada ao núcleo político do bolsonarismo. O Pazuello é militar, mas era ministro, depois deputado federal, né? Foi candidato em 2022 e tudo mais. Aí ele jogou ali no Osmar Terra, jogou no Felipe Martins, jogou em vários. Tá, e os militares, o Cid? Só o Braga Neto e o Heleno, só eles. Da cúpula militar inteira, ninguém ajudou o golpe. Você esqueceu de falar. A polícia tem provas de quem ajudou, quem deixou de ajudar. Inclusive, muitas das provas são conversas do próprio Cid.
E aí ele esqueceu de falar? Pois bem, vai ter que falar sobre tudo agora o Tenente Coronel Cid nessa segunda-feira. Então é mais um dia aí que o Bolsonaro vai acordar de orelha vermelha e vários generais vão acordar de orelha vermelha, assim, ó, de tanto que vão estar falando deles. Então eles estão em pânico, por quê? Porque muitos acreditam que depois do fim da delação do Cid, devem começar prisões de generais ou do próprio chefão da quadrilha. Com prisões de generais, eu vou falar, esses generais vão fazer fila para delatar, vão fazer fila. Um general preso, mas nem ferrando, o cara entrega até a mãe, se precisar, para não ser preso, tá? Não, imagina entregar o Bolsonaro. Então é isso que está para acontecer aí nos próximos dias. O pavor está enorme, eles estão tentando disfarçar esse pânico de todas as maneiras possíveis, mas veja, em público aí o Valdemar conseguiu com que todo o avião que estava, todos os passageiros do avião que estavam com ele soubessem, ó, esse aí está em pânico, isso aí está irritado, viu? Coisa tá ruim para ele. Veremos aí o que vai acontecer. Eu peço a sua inscrição aqui no canal e seguiremos na luta. Falou!